Fala aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo para vocês de radar de mercado. E bora que bora, né? Então já queria que vocês deixassem seu like, tá? Então deixa o like, não se esquece de deixar o like e vamos para cima. Vamos dar uma olhada aqui no mercado, ó. Nasdaq ele não lateralizou, não quis fazer nenhuma captura fez bacana, né? Quer dizer, ele até deu uma lateralizada aqui antes, para considerar uma possível lateralização, né? Seria aqui um movimento brevemente lateral. Um choque, né? Porém não fez choque. Ah, não ficou tão lateral não, né? Ficou mais com cara de quem queria cair mesmo. Fez esse movimento, até impulsionou e tá ali. Bom, é o seguinte, eu tava de olho nessa captura de liquidez aqui. Se ele fizesse, né? Ele até fez a captura, caiu. Não gerou nenhuma possibilidade ali muito relevante, porque ele fez uma captura muito tensa, né? Mas chegou até a fazer um choque que topou. Topou mais ou menos, né? Enfim, estopou. Não chegou a estopar, não, que o stop teria que ficar aqui em cima. Desse candle aqui. Mas, vamos ver. Se ele quiser dar continuidade na baixa, é só ele vir aqui, ó. Deixar um topo, um fundo, né? Um topo, um fundo. Um topinho mais expressivo. Vai, faz o choque aqui, capturando a liquidez desse topinho mais expressivo, entendeu? Pra dar continuidade na baixa, né? Querendo devolver esse movimento de baixa. Fica bem bacana. Seria legal se ele renovasse o fundo também aqui embaixo, né? Então ele renova esse fundo. Tá vendo? Igual tá no desenho aqui, ó. Renovando esse fundo. Deixando um topinho de liquidez aqui. Ele capturando, fazendo um choque. Fica legal. Até subindo 15 minutos. Aqui vai ter um bloco de ordens. Então ele tem que renovar esse fundo aqui para querer dar uma venda legal. Agora, vou salvar isso aqui. Agora, na compra, ele teria que já respeitar essa região, né? Já respeita essa região que é meio que uma região de demanda ali. Depois ficou um tempo lateral, gastando tempo aqui. Ideal seria se ele criasse uma liquidez, né? Então ele começa a andar lateral aqui e vem criando uma liquidez. Aí ele captura a liquidez, no final vai embora. E o jeito mais natural, né, dele querer seguir. Se ele quisesse seguir para alta, ficaria bom. E só tô de olho nisso mesmo, né? Qualquer coisa, pausa o vídeo, né? Volta o vídeo se você não entendeu. Vamos nessa. Uma olhada no ouro aqui também. O ouro tentou fazer um movimento lateral, ficou meio esquisito, né? Já vi ele corrigindo. O partindo daí também. Ou ele constrói uma distribuição bem feita, né? Acabou que ele não fez nenhum dos três, né? Ele desceu, veio subir no meio lateral, né? Subir no meio lateral aqui, um movimento meio esquisito. Mas enfim. Eu queria ver ele renovando esse topo aqui. Se ele renovar esse topo, esse fundo fica muito legal. Aí ele captura a liquidez. Fazendo choque, apesar que tá um pouco longe, né? O mais provável aqui, ele pode querer dar continuidade na baixa, né? Então aqui esse fundo aqui não é um fundo de liquidez muito saudável para ele. Se ele quiser dar continuidade na baixa a partir daqui, seria legal se ele renovasse esse fundo, né? Renovasse algum desses fundos aqui. Fizesse uma corrigida, fazer aqui uma espécie de distribuição, tá vendo? E a gente segue vendido junto com ele, né? Ou ele faz que nem o Nasdaq lá. Ou ele faz igual o Nasdaq. Ele faz esse movimento aqui, faz uma distribuição ali e continua. Ou faz igual o Nasdaq, né? Fica um topo, um fundo, um topo expressivo. Ele vai lá, captura a liquidez do topo, faz o choque aqui e vem dando continuação na baixa.
ficaria legal. Pra ele querer continuar caindo, né? E fazendo um topo expressivo, um topo saudável, né? Quanto mais expressivo, melhor. Agora, a compras, seguir comprado, a gente até tem esses fundos de liquidez aqui pra ele, né? Se quiser capturar e ficar tanto pra alta ou daqui mesmo, ele fazer aquele movimento de continuação, né? Sobe, corrigida. Se quiser até nivelar aqui os fundos, ó. Faz o choque, segue comprado. Ou movimento 2, né? E dá continuidade aqui. Descer meu mouse um pouquinho. E assim, ó. Tá vendo? Teria duas opções, tá? A opção um e a opção 2. Caso ele fizer alguma das duas, vai ficar bacana, tá? Né? Então a gente tem duas opções aqui. Opção um, essa aqui. E a 2. Se fizer alguma das duas, fica legal pra continuidade da alta, né? Por enquanto é só nesse Gold. Uma olhada no euro também. O euro despencou, né, cara? Loucura. Até tinha feito um choque lá, mas ficou muito grande o choque. Tô de olho numa volta aqui, né? Ele quebrando, renovando o fundo, fazendo uma espécie de distribuição. Porque ele não fez. Ele foi bem de antes. Então ele quebrou o fundo lá, fez o choquezão gigantesco, né? No gráfico. Esse choque eu não sou fã. Testou. E veio caindo. Mas não quebrou nenhum topo muito relevante, né? Pra capturar uma liquidez. Nada. A gente até teria esses topos aqui, talvez, mas mesmo assim, né, num minuto muito micro. Tivesse visitado pelo menos acima desse topo aqui para fazer o choque. Eu não quis, né? E devolveu todo o movimento, cara. Assim, aqui agora a gente entra numa região meio que compradora, né? Essa região tem muito liquidez de compra aqui. As ordens, né, para ser fechadas nessa região. Então ele pode querer dar uma acumulada aqui, né? Quem sabe ele seguir comprado, tá? Ficaria legal. Uma opção bacana. Agora, outra opção nesse euro seria se ele voltasse um pouco, fizesse uma distribuição. Pelo menos isso, né? Ficaria bacana. Pelo menos algum desses dois, né, galera? Ou um ou outro, né? Ou de compra ou de venda. Eu fico mais de olho. Bitcoin pagou o choque lá, né? Esse choque aqui, ó. Pagou a milhão. A gente tava vendo ele desde antes aqui, assim. Fez lá o choque e derreteu totalmente. Agora, ele deixa esse topo aqui pra nós. É um topo de liquidez relevante. Esse topo aqui é relevante. O que mais que tem aqui de interessante? Mais esse topo, né? Por enquanto. Assim, se ele quiser ir lá capturar essa liquidez desse topo aí. Vem, captura. Vem pagando a venda, né? Dando continuação do movimento. Beleza? É uma opção muito boa. Para dar compra fica meio complicado, né? Teria que realmente fazer algo mais relevante aqui. Por exemplo, quebrar esse topo. Não dá nada de venda, voltar a subir. Nesse caso, né? Mesmo assim, desse jeito, ó. Essa seria a opção que eu ficaria mais de olho, se acaso
ele não quiser dar venda, quebrar esse topo aqui, não dá venda, entendeu? Mas isso que eu tô de olho, beleza? Agora, no dólar, a gente tava de olho ele fazendo uma distribuição aqui. Vou fazer uma acumulação, capturar liquidez. No caso, ele deu a compra, né? Terminou a acumulação, capturou a liquidez, mas ficou ali, ó. Esse movimento feio, xoxo. Aqui, né? Ele fez o choque, ó. Tá feito. Só que ficou aqui, né? A tarde inteira aqui, metade do dia inteiro. Ele quebrou esse topo válido aqui nesse movimento, ó. Quebrou esse topo válido nesse movimento aqui de alta. Veio testar e que deu a compra, né? Naturalmente tirou a compra, só que ficou esse movimento aí feio dele, né? E assim, eu ainda fico com a visão dele vindo aqui em cima, fazendo a distribuição, pagando essa venda aqui, tá? E eu vou adicionar compra, né? Se ele quiser dar continuidade, amanhã, sobe aqui, de preferência quebra essa máxima aqui. E faz aqui uma reacumulação. Ou gera a opção 2. Ou gera aqui a opção 2, tá? Ambos os dois fica legal. Tanto um quanto dois. Ou ele faz o 1 aqui, que ele acumula, captura a liquidez. Ou ele faz o 2, né? Que deixa um fundo expressivo, captura a liquidez do fundo, faz o choque da compra. Entendeu? Essas duas opções. Bom, vamos pro mini índice. Bom, o mini índice a gente estava vendo lá. Ou ele descia, fazia uma redistribuição e dava continuidade na baixa, ou ele acumulava aqui e seguia comprado, né? Nesse caso, não fez nenhum dos dois. Não quis fazer nenhum dos dois, que nem sabia. Hoje o índice ficou um pouco esquisito. Deu uma subida, depois parou, corrigiu, depois subiu de novo. Ficou travado ali. Então assim, ele tá meio que numa estrutura lateral aqui também, né? A partir dessa estrutura lateral pode gerar boas opções de venda. Porque pode ser uma estrutura de distribuição até o certo momento que a gente está vendo aqui. Por enquanto tem cara de distribuição, porque já foram um fundo, né? Então pode ser uma redistribuição. No caso, faz um buy em clímax, quer dizer, um sell em clímax, um AR, um ST aqui embaixo e um SOW. A gente está agora nessa fase C. Caso ele, quer dizer, fase C, a fase B. Caso ele deixar aqui os topos bem nivelados e capturar a liquidez, ele pode seguir vendido, né? Naturalmente, pagar uma boa venda. E, né, nivela esses topos, faz o choque lá e dá venda. Ou, no caso, se ele quiser dar continuidade na compra, seria se ele fosse daqui mesmo, né? Ele sobe aqui, deixa um fundo aqui expressivo, captura a liquidez do fundo e segue comprado. Aí seria uma melhor opção. Essas duas opções que eu tô de olho, beleza, galera? Então é isso aí, valeu, tamo junto, deixa o like e até a próxima, hein? Valeu!